relação aos fechamentos, bora dar logo uma explicação aqui que serve para tudo. Naturais, fechamento, adição e multiplicação. A soma, que é o resultado da adição, e o produto de dois naturais sempre é natural. Não tem fechamento na subtração e na divisão, então a diferença e o quociente entre dois naturais pode ser natural ou não. Inteiros, fechamento, adição, multiplicação e subtração. Racionais, fechamento, adição, multiplicação, subtração e divisão. Ou seja, os racionais apresentam fechamento em todas as operações fundamentais. Fechamento dos irracionais, em nenhuma. Então, se você adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir dois irracionais, o resultado pode ser irracional ou racional. Ô professor, e se eu considerar um número racional e um irracional, como é que seria? Se adicionar, multiplicar, subtrair ou dividir, o resultado é sempre irracional. Porque você jamais vai pegar um número, por exemplo, na forma decimal, com a dízima periódica, tendo uma certa periodicidade, e operar com um número que a dízima dele é aperiódica e gerar uma periodicidade. Você pode gerar periodicidade até com duas aperiodicidades. Ou com duas periodicidades. Jamais com uma periodicidade e uma aperiodicidade. Legal, não? Né? Então, se você pegar dois números irracionais, adicionar, multiplicar, subtrair ou dividir, o resultado pode ser irracional e pode ser racional. Agora, se você pegar um racional e um irracional, adicionou, multiplicou, subtraiu ou dividiu, o resultado é sempre irracional. A exceção da multiplicação e da divisão, e não é em todos os casos, só se o racional for zero. Porque se eu pego o número irracional, raiz de 2, e o racional for zero, eu vou multiplicar dá zero, que é racional. Se eu pego o irracional zero e divido por π, zero dividido por π, o resultado é zero, que é racional. Então, a única exceção quando um número é racional e o outro é irracional, é quando o racional for zero. Que aí o produto, que é o resultado da multiplicação, e o quociente, que é o resultado da divisão, vai ser racional. Agora, se esse racional não for zero, for qualquer número, racional não nulo, o resultado é sempre irracional. E mesmo que o racional seja zero, se for na adição ou na subtração, um irracional mais zero, irracional. Um irracional menos zero, irracional. Zero mais um irracional, é o irracional. Zero menos o irracional, é o simétrico do irracional. Então, sem maiores delongas, vamos lá. Quero ver você, baby. Quero vê-la sorrir. Quero vê-la brilhar. Quero ver o seu corpo dançar sem parar. O produto entre dois racionais pode não ser racional. Falso. O produto entre um racional e um inteiro, lembre-se que todo inteiro, essa é a pegadinha, é racional. Quando você tem um número inteiro, você já tem certeza que ele é racional. Então, o produto entre o racional e o inteiro é o produto entre dois racionais. E o produto entre dois racionais é sempre racional. Não é sempre um inteiro. Pode ser inteiro, porque tem racional que é inteiro. Falso. O produto entre um racional e um inteiro, já foi explicado, pode ser inteiro, verdadeiro. A diferença entre dois irracionais é sempre um irracional. Ora, isso só era verdadeiro se o conjunto dos irracionais apresentasse fechamento na subtração, né? Porque a diferença é o resultado da subtração. Falso. A diferença entre dois irracionais pode ser um irracional, verdadeiro. Como também pode ser racional. A diferença entre um racional e um irracional pode ser racional. Falso. Jamais. Porque quando você opera racional com irracional, o resultado só é racional quando multiplica ou divide se o racional for zero. A diferença entre um racional e um irracional é sempre um irracional, verdadeiro. A soma entre dois irracionais pode ser um irracional, tanto pode como sempre é. Se sempre é, pode ser, né? Errei. Errei e não edite. A soma entre dois, que é para o aluno ver que eu erro. Piscou, desconcentrou, erra.
Como é isso aqui? A soma entre dois irracionais. Então eu estou considerando dois números irracionais. Quando não tem fechamento, pode ser irracional, pode ser racional. O que é que ele está dizendo? Pode ser irracional. Pode, verdadeiro. Mas também pode ser racional. Não é dito. Eu quero que meu aluno veja que eu erro. Porque tem muito professor que gosta de vender a imagem da perfeição, que nunca erra. É o ungido dos deuses. Tem aluno até que pensa que ele já nasceu sabendo matemática. Não. O meu aluno que tiver mais dificuldade em matemática, ele tem exatamente a mesma dificuldade que eu tinha quando eu estava no estágio dele. E como foi que eu superei essas dificuldades? Estudando, praticando. O conhecimento acadêmico e científico é uma habilidade que se adquire. E para se adquirir uma habilidade tem que praticar e ficar atento. Bora em frente, amores. Gostaram do apoio? E não foi um apoio gratuito, não, é verdadeiro. Bora em frente. A soma entre um racional e um irracional é sempre racional. Ó, quando tu opera racional com irracional, o resultado é sempre irracional. Tem a exceção, mas a exceção não é na adição, é na multiplicação e na divisão se o racional for zero. Aí ele está dizendo que é sempre irracional, falso. A soma entre um irracional e um racional é sempre irracional, verdadeiro. A diferença entre dois irracionais, meu amigo, o conjunto dos irracionais, Gustavo, mostra eles ali, não tem fechamento. Se tu pegar dois números irracionais, que não é pegar, é considerar, e operar, o resultado pode ser irracional, pode ser racional. Então estamos aonde? A diferença entre dois irracionais é sempre irracional. Falso. A diferença entre dois irracionais pode ser racional. Pode. Não tem fechamento. Como também pode ser irracional. Afirmação verdadeira. A diferença entre um racional e um irracional é sempre irracional. Aí tem o lance da exceção, porque se o racional for zero, não, é diferença, né? A exceção é só na multiplicação e na divisão. Então é sempre irracional, verdadeiro. Piscou. O produto entre dois irracionais é sempre irracional. O conjunto dos irracionais, meu amor, não tem fechamento. Se você considerar dois números irracionais, adicionar a multiplicação e subtrair ou dividir, o resultado pode ser irracional, pode ser racional. Aí ele está dizendo que considerou dois números irracionais para multiplicar. O produto é o resultado da multiplicação. Aí ele está dizendo que esse produto é sempre irracional. Falso, porque poderia ser racional. O quociente entre dois irracionais é sempre irracional. Falso. E o quociente entre dois irracionais pode ser racional. Verdadeiríssimo. Só um exemplo. A raiz quadrada. A raiz quadrada de 8 é irracional. Quando você divide pela raiz quadrada de 2, que também é irracional, você está dividindo um irracional por outro. O resultado é a raiz quadrada de 4, que é 2. Então esse número é irracional, esse número é irracional, eu estou dividindo e o quociente é racional. Beijo!